sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. E o nosso tema de hoje é o golpe civil-militar no Brasil de 1964. O assunto que nós vamos abordar hoje ele é muito comum em provas de seleção, vestibulares, provas para ingressos em escolas técnicas, e é um assunto de grande importância porque as consequências que advêm dele repercutem no nosso país e fazem influência até os dias de hoje de maneira muito presente aí no nosso dia a dia. O golpe civil-militar que deu início a uma ditadura civil-militar que vai durar de 1964 até 1985, ou seja, foi um período vivido aí pela maioria dos nossos pais, nossos avós, e as pessoas que viveram esse momento histórico estão presentes conosco até hoje. Ou seja, é um tema que deve ser tratado com bastante cuidado, porque os personagens que dele participaram ainda estão entre nós. Para nós falarmos sobre esse assunto, é necessário entendermos, antes de qualquer coisa, a situação política que o Brasil vivia na década de 60. Nós vamos nos lembrar que em 61 sobe à presidência da República o candidato Jânio Quadros, que é um candidato marcado pela sua excentricidade, podemos dizer assim. Era um sujeito com ideias um pouco diferentes e atitudes que não estavam exatamente de acordo com um presidente da República, né? Jânio Quadros era conhecido popularmente como o Homem da Vassoura. E a vassoura de palha foi um símbolo que ele utilizou durante a campanha, pois, de acordo com o candidato, ele prometia varrer a corrupção. Inclusive, o jingle de campanha dele dizia: varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer desta maneira. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Com esta promessa de varrer a corrupção, Jânio Quadros é eleito em um contexto da Guerra Fria, onde o mundo estava polarizado, o mundo estava dividido entre as ideias capitalistas dos Estados Unidos e as ideias socialistas da União Soviética. Nesse contexto, Jânio Quadros se apresenta como um candidato conservador, antissocialista, anti-esquerda, a favor da família, mas ao mesmo tempo que ele tinha esse discurso conservador que agradava os Estados Unidos, ele tinha algumas atitudes que iam contra esse discurso, ou seja, ele falava uma coisa, mas na prática ele tinha um comportamento que era um pouco diferente daquilo que ele pregava na teoria. Jânio Quadros vai estipular no Brasil algumas regras um pouco diferentes, digamos assim, como a proibição da rinha de galos, a proibição do uso de biquínis em desfiles na televisão, e ao mesmo tempo que ele tem essas atitudes conservadoras, ele é condecorado, ou melhor, ele condecora Che Guevara, o argentino, ligado às esquerdas, com uma medalha, o que provoca uma reação muito grande dos setores conservadores do Brasil, que não aceitam, acham aquilo uma grande falsidade, um grande ultraje, e começa uma certa pressão.
Jânio Quadros por se considerar uma pessoa popular, inclusive nos discursos ele costumava falar errado para dizer que tinha o jeitão do povo, ou então ele tirava um sanduíche de mortadela do bolso para dizer que ele comia sanduíche de mortadela como o povo comia, ou então jogava farinha no terno para dizer que tinha casca, assim como o povo. Ele não aguenta essa pressão que vem de fora, né? Ele não aguenta essa polarização, ele não aguenta o fato de tomar atitudes que iam contra aquilo que ele dizia, e ele acaba renunciando pouquíssimo tempo depois, em agosto de 61, ele deixa uma carta renunciando ao cargo de presidência. Alguns dizem que ele faz essa renúncia acreditando que o povo sairia às ruas pedindo para ele ficar, o que não acontece, e ele acaba por renunciar. Ou seja, 8 meses ali após a eleição, o Brasil, após a posse, o Brasil estava sem presidente da República novamente. O vice-presidente era João Goulart, gaúcho, que também gerava muita desconfiança das elites nacionais por ser considerado ligado a setores de esquerda no país. Alguns acusavam o Jango, como era popularmente chamado, de ser um comunista, de ser alguém ligado aos sindicatos operários, de ser alguém que queria instaurar o comunismo no Brasil tão logo assumisse. No momento da renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart não está no país, ele está em visita à China, que era um país comunista à época, e alguns setores da sociedade, civis e militares, tinham a certeza de que o João Goulart não poderia assumir, que ele era um risco para o país e que deveria ser algo deveria ser feito para que o João Goulart não assumisse a presidência. A partir daí, do Rio Grande do Sul, o cunhado do João Goulart, Leonel Brizola, que dá nome à BR-386 no Rio Grande do Sul, conhecida popularmente como Itabaí, a rodovia Leonel Brizola, em homenagem a esse político, cunhado do João Goulart. Ele inicia uma campanha de resistência chamada Campanha da Legalidade, ou seja, ele queria garantir que o João Goulart tomasse posse. Brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega
presidente. De acordo com ele, era necessário cumprir aquilo que determinava a Constituição, e o correto seria, no caso de renúncia do presidente, que assumisse o vice, ou seja, que assumisse o João Goulart. É claro que os setores militares não aceitaram isso, e começa uma emboscada a Porto Alegre, ao Palácio Piratini, onde o Brizola estava refugiado, e nós tivemos a iminência muito grande de uma guerra civil. Isso dura ali uma semana no final do mês de agosto, a campanha da legalidade, e essa guerra civil só não acontece porque os militares eles aceitam a posse do João Goulart com uma condição, ou seja, que o João Goulart deveria governar como presidente, mas o sistema de governo do país deveria deixar de ser o presidencialismo e passar a ser o parlamentarismo, ou seja, João Goulart iria governar teoricamente, mas de fato quem tomaria as decisões seria o primeiro-ministro. E assim permaneceu até 1963, quando houve um plebiscito que devolveu os poderes plenos ao João Goulart. Não era a solução ideal, não era aquilo que o Leonel Brizola e que o João Goulart esperavam, mas no momento foi a única solução possível para garantir que nós não tivéssemos um golpe civil-militar naquele momento. Em 63, João Goulart começa a governar de fato e começa a pôr em prática uma série de medidas consideradas radicais, consideradas de esquerda pelos setores conservadores nacionais, como por exemplo a reforma tributária, a reforma dos impostos, uma reforma urbana, uma reforma agrária, a divisão das terras improdutivas com pagamento de indenização para os proprietários, especialmente as terras às margens das rodovias federais, enfim, uma série de medidas consideradas de esquerda, uma série de medidas consideradas comunistas, de maneira que alguns setores da sociedade achavam que o comunismo era um mal presente, real, e que a qualquer momento João Goulart daria um golpe e iria assumir a presidência de maneira ditatorial, sabe-se lá por quanto tempo. Fato esse que nunca aconteceu, porque em março de 64 as coisas elas começam a se tornarem um pouco mais quentes, mais perigosas, a partir de um comício do João Goulart chamado Comício da Central do Brasil, onde o João Goulart discursa para a população, ele coloca para o povo as ideias reformistas que ele tinha, é apoiado por muitos, mas é odiado por muitos também. E alguns dias depois vem a resposta dos setores conservadores, com a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas que exigiam a renúncia do João Goulart, que exigiam a renúncia do João Goulart e pediam para que Deus salvasse o Brasil da ameaça comunista. No dia 31 de março, madrugada do dia 1º de abril de 64, algumas tropas militares se deslocam do estado de Minas Gerais para depor o presidente. O Congresso decreta que a presidência está vaga e o golpe civil-militar de 64 está consolidado, dando início a uma ditadura que vai durar até 1985. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia
Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. João Goulart acaba se exilando no Uruguai, onde morre, e os militares vão ficar no Brasil, no poder no Brasil, com o auxílio dos civis, por um período aí bastante longo. O golpe, ou na visão dos golpistas, a Revolução de 64, que deveria durar pouco tempo, até reorganizar o país.